Olá pessoal, 3 hábitos que pode te destruir. Aqui no canal nós temos uma máxima sobre finanças que diz o seguinte: não importa muito o que você faz de vez em quando, o que importa é o que você faz sempre. Isso significa que não é necessariamente aquela ida a um bom restaurante, em uma ocasião especial, que vai destruir o seu orçamento. Ou aquele presente que você dá a si mesmo de vez em quando. Mas sim os hábitos ruins que você faz repetidamente. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Antes de passarmos para o próximo tópico, lembre-se, inscreva-se, curta e dê o like. Quais são os hábitos que podem comprometer o seu orçamento e que, se você estiver disposto a mudá-los, vai poder economizar um bom dinheiro? Aliás, em uma época como essa que a gente está vivendo, em que os preços estão aumentando, os juros estão subindo, nós precisamos reavaliar os nossos hábitos. Afinal de contas, os salários não estão acompanhando os aumentos que nós temos visto aí em quase tudo o que compramos, não é verdade? Só que, antes de falar sobre os hábitos que nós devemos abandonar, eu já quero deixar claro aqui que só as pessoas que realmente querem mudar a sua vida financeira vão se dispor a seguir as dicas. Vamos aí para o primeiro hábito: manter o ritmo de consumo sem levar em conta a realidade do próprio orçamento. Muitas vezes, quando eu trago uma dica de economia que depende de uma mudança de comportamento, há pessoas que são muito resistentes. Porque elas simplesmente não querem mudar a sua rotina em nada. Mas, quando nós estamos em uma situação como eu disse, de inflação em alta e tendo a mesma renda de antes, é preciso que a gente esteja disposto a fazer aquilo que nós podemos fazer. Por exemplo, de que adianta a gente reclamar, ir lá para as redes sociais e dizer que o governo deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, deveria melhorar a qualidade de vida das pessoas? Deveria? É claro que sim. Lógico que, em um país tão rico como o nosso, com tanta abundância de alimento, os preços não deveriam estar tão altos como estão. Mas é preciso entender que, infelizmente, os preços não vão baixar amanhã. Então nós é que precisamos nos adaptar a essa realidade e fazer aquilo que nós podemos, aquilo que está ao nosso alcance. Quando a pessoa se recusa a fazer mudanças e simplesmente continua consumindo como antes, quando os preços eram outros, é o orçamento dela que vai ser prejudicado. E esse é um momento em que nós devemos colocar em prática a disciplina. É preciso que a gente faça ainda mais. E isso já nos leva ao segundo péssimo hábito que a gente deve deixar de lado: fazer empréstimos para continuar consumindo. Mas olha só, segundo diversos levantamentos, 8 de cada 10 famílias estão endividadas no Brasil. É muita gente. Isso mostra claramente que, quando falta dinheiro, as pessoas recorrem a quê? Aos empréstimos. Como se eles fossem a solução para todos os problemas. Porém, em vez de trazer solução, a maioria das pessoas traz um problema ainda maior. A explicação é muito simples. Se você não está conseguindo arcar com todas as suas despesas com o salário que tem agora, com a sua renda atual, como é que você vai viver recebendo um salário ainda menor? Porque, quando você faz um empréstimo, você está trazendo mais uma conta para o seu orçamento que já está apertado. Então, obviamente, vai fazer com que esse orçamento fique mais apertado ainda. É simples. E é por isso que as pessoas estão tão endividadas. Porque elas repetem o erro, em vez de buscar uma solução diferente. Quantas não são as pessoas que fazem um empréstimo para pagar outro empréstimo? Embora isso esteja ficando cada vez mais comum, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o sentido que isso tem? Se você vende o jantar para comprar o almoço, o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo uma única refeição, em vez de fazer duas. Não tem sentido. Apesar de ser até um ditado, os empréstimos são operações financeiras que vão impactar a sua vida por muito tempo. Um empréstimo que você faz, por exemplo, em 48 meses, apenas para remediar uma falta de dinheiro agora, nesse minuto, vai impactar os seus próximos 4 anos. Isso é muito tempo para que as pessoas tomem uma decisão dizendo: eu me viro depois para pagar. Depois como? Indo para a inadimplência? O que a gente precisa entender é que empréstimos são coisas que nós fazemos somente em último caso e por motivos muito bem pensados. Só que o que a gente tem visto hoje é que as pessoas recorrem aos empréstimos simplesmente para continuar consumindo. Nesse caso, o empréstimo pode sim destruir o seu orçamento. E isso tem tudo a ver com a próxima dica: valorizar demais as aparências. Os hábitos anteriores, muitas vezes, estão diretamente ligados a este último hábito,
que é valorizar demais as aparências. Ou seja, a pessoa não quer passar a impressão de que está vivendo um momento de aperto e continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Só que, o que vai acontecer, é que ela vai ficar mais apertada ainda. O que nós devemos entender, de uma vez por todas, é que aquilo que os outros pensam de nós não é mais importante do que a nossa própria vida. Então, se alguém acha que você está mais pobre porque não trocou de celular ou porque está tomando algumas medidas para economizar, isso é uma questão dela. Não é um problema seu. O que as pessoas pensam interessa somente a elas, e não a nós. Os palpites sempre vão aparecer. Sempre vai ter gente falando que você deveria ter um carro melhor, que você deveria sair mais para se divertir, que você deveria fazer uma viagem, ou seja lá o que for. Mas essa é a opinião delas. Então que elas façam isso na própria vida, e não na vida dos outros. Você é quem sabe da sua realidade. E é isso que importa. Então deixe a opinião dos outros para os outros. Que a opinião e os palpites das outras pessoas sejam os guias da vida deles, e não da sua. Então pessoal, embora você já tenha ouvido falar isso muitas vezes, e até tenha dito que não se importa com a opinião dos outros, veja aí se lá no fundo você não está gastando aquilo que não pode para impressionar essas pessoas. E depois é você que fica ali arrancando os cabelos sem saber como vai fazer para pagar todas as suas despesas. Espero ter ajudado com essas 3 dicas. Se gostou, comenta, e até a próxima.